Então, segundão, mais uma videoaula, né, de história pra gente começar uma nova fase, né? Uma nova fase de um bom entendimento para que vocês saibam sobre essa política do capitalismo e do socialismo. Espero que vocês comecem a amadurecer esse sistema que algumas pessoas, falam que ele é tão robusto, tão absurdamente opressor, né? Que é o capitalismo. E que tudo começou lá atrás, né? Com um sistema ainda medieval, sistema dos feudos, que não existia o capitalismo, era o de câmbio, que era trocas, né? E que hoje ele é tão maciçamente debatido pela imprensa, a imprensa digamos assim, vermelha, né? Que fala muito mal desse capitalismo. Nós vamos falar um pouco da era dos extremos, né? A gente vai compreender um pouco do final do século XIX e o começo do século XX, falando sobre o capitalismo. Nós vamos identificar as transformações econômicas que levaram o neocolonialismo, essa tão chamada segunda revolução industrial e o imperialismo. Foram importantes episódios, né? Iniciados nos fins do século XIX, que geraram consequências e abalaram um pouco o século XX também, logo no início do século XX. Nesse resumozinho que eu vou dar, porque isso daí teria que se aprofundar muito, 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 tá? Ele fala da segunda revolução industrial da seguinte forma, tá? Vou ler aqui um pouquinho para vocês. Costumamos chamar a segunda revolução industrial os fenômenos industriais que aconteceram a partir dos meados do século XIX e, se compararmos com a segunda revolução, percebemos que a diferença da primeira, que ainda era muito tímida, a segunda revolução industrial ela veio para transformar o nosso o nosso cotidiano, transformar as grandes potências do império, que hoje permanecem como grandes potências, né? Como os Estados Unidos, o Japão, a Alemanha e a Inglaterra. E a gente pega de rebarba aí, atualmente, a China, que só tem 60 anos de industrialização forte mesmo. Aí falamos assim, se compararmos a primeira com a segunda revolução industrial, perceberemos que aquela que se deu a segunda metade do século XVIII e teve como grande país de referência a Inglaterra no setor têxtil, enquanto esta, a segunda revolução, ocorreu quase 100 anos depois. Olha só, 100 anos depois. E o país principal foi a Alemanha, mas contou com outros como os Estados Unidos, o Japão, com ênfase no setor automobilístico. Para chegar a esse ponto, tá, dessa segunda revolução, ou seja, nós temos que falar um pouquinho da Primeira Guerra Mundial, que foi a Guerra das Trincheiras, né? Olha só como evoluiu após a Primeira Guerra Mundial, de 1914, que fez com que países que estavam em guerra se desenvolvessem muito em tecnologia para que obtivessem êxito na guerra, nos confrontos, nos conflitos, nas táticas de guerra, né? Eram
A Primeira Guerra Mundial foi uma guerra de espadas ainda e de trincheiras, porque eles não tinham muitos recursos a não ser cavalos para poder continuar a fazer e conquistar território. 100 anos depois, né, houve essa modificação, essa transformação, tá? Que tanto se fala aqui em alguns países, porque tecnologicamente eles deram continuidade, cientificamente deram continuidade a alguns setores de base, né? Como as indústrias de base, as indústrias que transformam os países, né? Que são indústrias de ferro, né? Aquelas indústrias que hoje você pode perceber que elas continuam com ênfase em todos os países desenvolvidos. Essa briga pelo aço, pelo ferro, ela é constante nos países desenvolvidos porque tudo nós fazemos com ferro e com aço, né? Então, ela ganha assim, muito ênfase nesse período aí, no começo do século XX, essa segunda revolução, e ela causou grandes impactos financeiros em alguns países e impactos financeiros bons, ótimos, em outros países que obtinham o êxito da tecnologia, né? Por volta de 1860 a 1870, a economia capitalista ganhou um novo impulso com a utilização de novas tecnologias, né? No setor produtivo, no setor de comunicação e na circulação de mercadorias, que possibilitou a progressiva superação do chamado capitalismo livre, concorrencial para o chamado capitalismo monopolista, né? O monopolista de monopólio, daqueles que se mantêm no auge sempre porque chegaram a um ponto de estarem muito desenvolvido, não só tecnologicamente, mas também financeiramente, porque com as guerras, com a primeira guerra e com a segunda grande guerra mundial, esses países que eu falei, que é os Estados Unidos e a Inglaterra e a Alemanha, ganharam muito dinheiro com reconstruções de alguns países, reconstruindo alguns países, emprestando dinheiro, fornecendo mercadoria para esses países. Então, como eles tinham tecnologia, obviamente a produção era ligada ao mercado exterior, principalmente nesses países que tinham sido destruídos, né, pela Primeira e a Segunda Grande Guerra Mundial. O processo técnico-científico, né, nessa utilização de material industrial básico, tá, derivado principalmente do petróleo, né, que é o ouro negro, e da eletricidade, e desenvolvimento da indústria automobilística, né, na construção naval e na indústria química. Por quê? Quais são os fatores mais importantes? Não adianta eu produzir se eu não tiver como escoar essa produção. E o desenvolvimento dessa produção com ferrovia, com grandes rodovias, com grandes ferrovias e com o transporte aduaneiro, que é o transporte náutico, né, fez com que os países que estavam desenvolvidos começassem a chegar as mercadorias nesses países que tinham entrado em conflito muito rápido. Então o consumo era avassalador, né? E na indústria química, principalmente, que se desenvolveu muitas coisas, né? Como, por exemplo, na indústria da construção civil, as tintas, né? Nos carros as tintas também, nas casas as tintas, nos objetos de utensílios a tinta também, também na indústria química os remédios, né? Que foram
se produzindo cada vez mais. A penicilina, por exemplo, que muita gente tinha problemas de virose, né? Grandes pestes aconteceram, vocês sabem que aconteceram no mundo inteiro, e com os medicamentos isso se desenvolveu e dava condição a essas pessoas viverem mais. Então não havia tanta mortandade de pessoas, né? E por problemas de inflamação ou de tétano ou de qualquer outro tipo de virose, porque havia remédio, né? A penicilina, para poder combater esse tipo de imunidade que nós tínhamos. Então, os meios de transporte, por exemplo, a expansão do sistema ferroviário e dos navios a vapor fez com que as pessoas viajassem também de um país para o outro, consumindo coisas de um país para o outro, trazendo mercadorias e fazendo negócios muito mais rápido, né? Viagens muito mais rápidas que não existiam ainda no começo do século XIX, né? Isso foi se desenvolvendo no final do século XIX, no começo do século XX. Nós também temos os meios de comunicação que também foram muito importantes. O aperfeiçoamento do telégrafo, que vocês devem ter o conhecimento, que as pessoas ficavam batendo, né? A cada palavra tinha certas quantidades de batida, o A, o B, o C, e essas pessoas se comunicavam com o telégrafo. Depois houve o desenvolvimento da imprensa escrita, né? Esse período foi muito importante da imprensa escrita, porque chegava as correspondências, as novidades de outros países muito mais rápido. E então as pessoas se comunicavam com mais facilidade, não tanto quanto hoje a gente com a tecnologia que nós temos antes, mas foi se desenvolvendo muito rápido, tá? E também a gente pode finalizar, né, que tudo isso foi uma questão de quê? De objetivo. O objetivo desses países de se desenvolver e se capitalizar cada vez mais. Que hoje, né, a gente chega ao ponto de saber que lá naquele século XIX, XVIII, século XX e hoje no século XXI, essas grandes potências continuam sendo grandes potências porque investem maciçamente em tecnologia e no lado científico das coisas. Nós vamos dar uma parada por aqui e semana que vem a gente vai dar continuidade a esse tema. Não vamos esticar muito essa aula não. Só um minutinho que eu já volto. Então, como eu estou falando, a era dos extremos, tá? A segunda e a primeira revolução industrial, que eu dei uma iniciadazinha. A segunda revolução, o processo técnico-científico, né? Os meios de transporte da comunicação. Ok, gente? Fique com Deus e até a próxima. Vamos dar continuidade a esse tema, tá?